Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Evangelho e saúde. O tema é bastante apropriado porque Jesus é o grande médico de almas. Segundo a mentora Joana de Ângeles, o maior médico, o maior psicoterapeuta de todos os tempos. E o seu Evangelho é um verdadeiro tratado de psicoterapia. Então, saúde espiritual é sinônimo de Evangelho de Jesus. E nós escolhemos uma passagem do Evangelho de Jesus para ilustrar bem essa questão da nossa busca da saúde. A saúde no nível mais profundo do ser humano. Porque o ser humano, neste século, é um ser buscando saúde, pelo menos no discurso. Fala-se muito de saúde, de práticas que levam à saúde, de dietoterapia, de exercícios físicos, de uma série de questões que a medicina descobriu ao longo do tempo, a nutrição, a educação física. E o ser humano, apesar de todos os recursos, nunca esteve tão doente como neste século. É paradoxal, porque nós temos recursos em termos de tratamentos que nunca houve antes na humanidade. Recursos desde terapêuticas de ponta, recursos tecnológicos para diagnósticos e tratamento de diversas doenças. Mas o ser humano nunca esteve tão doente, não necessariamente do corpo, porque de uma certa forma muitas das doenças do corpo têm sido minoradas pela medicina. O ser humano está cada vez mais doente da mente, doente psiquicamente. Por que isso acontece? Acontece porque o ser humano, de um modo geral, nesse século, perdeu o endereço de si mesmo. Que endereço? O endereço da própria essência divina que todos nós somos. Vive-se numa sociedade materialista, erotizada, para obter-se prazer a qualquer custo. Até a busca da saúde do corpo é para que o corpo fique sarado, como se diz, para que, bem sarado, ele possa adquirir todo o prazer que um corpo sarado gera. Prazer puramente sensual. Esse prazer sensualista que faz com que as pessoas obtenham prazer, sim, num primeiro momento, para logo em seguida cair na dor e, revoltado com a dor, cair no sofrimento. Então, por isso, paradoxalmente, nós temos recursos inimagináveis para a saúde e as pessoas doentes. Uma das ciências do ramo da medicina que não tem conseguido tratar do ser humano como deveria é a psiquiatria. Enquanto que, por exemplo, a neurologia, a oftalmologia, essas áreas que necessitam de equipamentos de ponta, de diagnósticos sofisticados e tudo mais, avançam assim de uma forma muito intensa.
A psiquiatria ainda, por exemplo, para tratar depressão, em muitos casos, hoje, em pleno século XXI, aplica o método do início do século passado, que é o choque nas têmporas. Porque todos os medicamentos desenvolvidos acabam não funcionando. Porque a psiquiatria quer tratar de questões espirituais de forma materialista. Enquanto a psiquiatria não encontrar o espírito imortal, nós vamos viver esse paradoxo. Avanço científico, tecnológico e seres humanos doentes. A ponto da Organização Mundial de Saúde está já prevendo que até o ano 2020, 30% da população mundial estará em depressão. Se nós calcularmos em 2020 cerca de 8 bilhões de pessoas, então nós vamos ter 2 bilhões e 400 milhões de pessoas com depressão. É muito expressivo esse número. E os profissionais da área de saúde mental, como eu atuo na área de saúde mental, não se espantam, porque quase toda semana nós recebemos 2, 3 ou mais clientes com depressão em nosso consultório. E por que tem acontecido isso? Não apenas depressão, mas síndrome do pânico, fobia social, transtornos de ansiedades, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo, esquizofrenias, várias doenças mentais, em vez de diminuir a quantidade como as outras doenças, vem aumentando. Em vez de a medicina avançar, trabalhando para ajudar as pessoas, a psiquiatria se vê de mãos atadas. Porque as outras áreas da medicina atuam nos órgãos humanos. A psiquiatria deveria atuar sobre o espírito humano, mas como o materialismo é muito grande, ainda se trata o cérebro como se as questões profundas da vida viessem do cérebro e não da essência divina que somos. Jesus, como um grande terapeuta, sabendo de tudo isso, claro, Jesus é o nosso modelo e guia, é o Espírito que governa o nosso planeta, tem um planejamento para o nosso planeta, desde o momento que ele esteve encarnado entre nós, até para o futuro, aliás, desde a formação do nosso planeta, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Ele, como terapeuta e médico de almas, ele faz em Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, 3 convites conscienciais muito profundos. Bastaria esses 3 versículos estudados, refletidos, sentidos no coração e vivenciados, para que todas essas doenças que nós elencamos aqui desaparecessem na terra. Bastaria só esses 3 versículos. Vejamos o que ele diz. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é o meu jugo e o meu fardo é leve. Vejamos 3 versículos muito simples, enquanto expressão linguística, mas de uma profundidade muito grande. Esses 3 versículos encerram em si mesmos
todo um caminho para o despertar do espírito, para a saúde no nível mais profundo de saúde, que é a espiritual. A saúde mental, psíquica, emocional, física é consequência dessa saúde no nível mais profundo, que é espiritual. Jesus faz 3 grandes convites conscienciais. O que é um convite consciencial? Não é um convite qualquer, é um convite convocação para que nós possamos realizar uma ação de autotransformação. Vejamos, no primeiro versículo, no 28 do capítulo 11 de Mateus, Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vejamos, vinde. Todas as vezes que nós encontrarmos um verbo no imperativo no Evangelho de Jesus, nós estamos diante de um convite e convocação. O verbo no imperativo, vinde. Vejamos que Jesus não convida qualquer pessoa, Ele convida aqueles que estão aflitos e sobrecarregados. Por quê? Porque, sendo o grande médico de almas, convidar aqueles que estão buscando os prazeres da vida de forma erotizada, sensualista, não funciona. Porque essas pessoas não estão dispostas a aceitar o convite do Mestre. Ainda estão focadas no prazer pelo prazer. Vai chegar um momento que eles vão entrar em aflição, em sofrimento, vão cansar de sofrer. Aí estarão aptos a aceitar o convite do Mestre. Por isso que ele não chama: vinde a mim, os felizes da terra, aqueles que estão nos bares da vida, nos lupanares, nas situações as mais diversas possíveis, que são sensualistas. Como grande terapeuta de almas, ele sabia que não adiantava naquele momento convidar essas pessoas. É necessário, muitas vezes, que a pessoa chegue no fundo do poço para aceitar o convite do Mestre. Não quer dizer que todos precisemos desse caminho, mas a grande maioria, infelizmente, escolhe o caminho doloroso. São poucos aqueles que escolhem o caminho amoroso. Ir ao encontro do Mestre sem necessidade da aflição, do sofrimento. Então, quando ele nos convida: vinde a mim, ele está nos fazendo esse convite e convocação para que nós possamos entrar no nível de consciência que, num primeiro momento, vai nos aliviar as nossas dores. Então, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ao longo do tempo, a humanidade mitificou Jesus, porque é muito mais cômodo mitificar as pessoas e mistificar os seus ensinamentos do que seguir a verdade, do que se debruçar em torno da verdade, trazendo essa verdade para dentro de si. E o vinde a mim ficou uma caricatura do que é o real vinde a mim. Como que as pessoas veem? Não, basta falar palavras quase que mágicas, né? O sangue de Jesus tem poder. Bater no peito, eu sou cristão. Tudo vai ser resolvido na sua vida. Até prosperidade financeira você vai obter.
não vai ter mais doença, você não vai ter mais nada disso, basta aceitar Jesus, está tudo resolvido. Respeitamos muito as pessoas que de boa fé acreditam nisso, não nos falsos profetas e nos falsos cristos que aproveitam da fé alheia para incutir esse tipo de coisa. Mas os que acreditam de boa fé, nós só podemos acolhê-los, mas não concordamos que esse é o verdadeiro significado do vinde a mim. O verdadeiro significado do vinde a mim, porque buscando o evangelho de ponta a ponta, os 4 evangelistas, nós não encontramos em momento algum Jesus recomendando uma atitude passiva diante da vida. O tempo todo uma atitude proativa diante da vida. Das necessidades das pessoas, ele sempre devolvia para elas a atividade para que elas pudessem realmente entrar em sintonia com ele. Qualquer pessoa que chegasse para ele e dissesse qualquer coisa, ele devolvia dizendo: tu queres que eu te cure? E sempre que ele ajudava alguém a se curar, ele dizia: a tua fé te salvou, devolvendo para a pessoa aquilo que era da responsabilidade dela, a autotransformação. Não era Jesus que transformava ninguém, nem quando esteve encarnado entre nós, nem agora que ele está desencarnado, conduzindo a humanidade dos páramos siderais. Então, em hipótese alguma, o vinde a mim significa um processo passivo de aceitar Jesus e tudo está resolvido. Não existe isso nas leis divinas. E Jesus veio para nos ensinar as leis. Então, o que significa o vinde a mim? O vinde a mim significa ir ao encontro da maior virtude, que Jesus é o modelo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que Deus colocou para a humanidade para lhe servir de guia e modelo. E a resposta: Jesus. Então Jesus é o grande modelo de amor, de virtude, de todas as virtudes. E se nós fôssemos resumir quem é Jesus com uma única virtude, nós utilizaríamos a virtude do amor incondicional. Jesus é o grande modelo de amor incondicional. Então, o que é o vinde a mim? É ir ao encontro do amor incondicional que Jesus representa. Para quê? Para trazer esse amor para dentro das nossas vidas. Realizar aquilo que Ele nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A grande referência ao si mesmo é o alto amor incondicional. O amor ao próximo e o amor a Deus, que amar as leis divinas presentes na nossa consciência. Quando nós fazemos esse exercício de amor incondicional, o que acontece com as nossas aflições? Elas diminuem. Não é possível nós mantermos o mesmo nível de aflição se começarmos a fazer exercícios de amor. Quando, diz Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco, quando a criatura se dispõe ao amor, a dor bate em retirada. Então, inicialmente ela vai diminuindo, alívio, para depois chegar no próximo nível, que é o descanso, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o primeiro passo é receber esse alívio. Para receber esse alívio, um passo anterior deve ser dado. Primeiramente, reconhecer que nós mesmos é que fomos os causadores das aflições. Porque é muito comum ao ser humano
o estado de vítima, de auto-vitimização. Tem gente que diz assim, que mal que eu fiz para Deus para merecer uma cruz tão pesada, né? Eu não mereço isso, que mal que eu fiz para Deus. Nós sempre dizemos para as pessoas que pensam assim, para Deus nós não podemos fazer mal algum, porque se pudéssemos, o universo já teria virado um caos. Deus é o absoluto, onipotente, onisciente, onipresente. Não é possível fazer mal a Deus. Nós fazemos o mal a nós mesmos quando nós queremos contrariar as leis divinas, principalmente a lei maior, a lei de amor, justiça e caridade. E aí nós queremos fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem a nós. E quando nós colhemos os espinhos que um dia plantamos, seja nesta ou em outras existências, na hora de colher os espinhos, a gente acha, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não lembro do que eu fiz, mas o espírito é imortal e cada espinho plantado nós vamos colher. Na hora de plantar os espinhos na vida dos outros é muito fácil, a gente faz rindo, né? Mas na hora de colher cada espinho plantado, a gente quer fazer de conta que não é conosco. Não, vamos deixar o vizinho lá, vai colher esse espinho para mim. Na lei divina não é possível isso. Então, o primeiro passo, reconhecer que qualquer aflição que nós tivermos não foi da vida gratuitamente, não caiu de paraquedas em nós ou na nossa família. É porque nós, em algum momento, tentamos defraudar as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, como a lei de causa e efeito, ninguém foge. Nós podemos fugir até da lei de amor, mas a lei de causa e efeito não é possível. Aí a lei de causa e efeito nos protege de nós mesmos, porque não é uma lei punitiva como muita gente pensa, mas uma lei para nos proteger de nós mesmos. Porque quando nós sofremos aquilo que nós fizemos o outro sofrer, é a leitura do Evangelho da preparação. Quando usamos os olhos para ferir pessoas, usamos da inteligência para ferir os outros, é preferível que nós nasçamos sem os olhos do que continuar a ferir, para aprender a valorizar os olhos, a inteligência, as mãos. E quando nós temos, por exemplo, um problema psíquico, foi porque nós abusamos em algum momento da nossa inteligência, da nossa capacidade. E aí, essa aflição nos protege de nós mesmos, porque ela nos convida pela dor a pensar que se dói em nós, dói também no outro. Então a gente aprende a se libertar dos escândalos, como Jesus ensina nessa passagem, que sem o esclarecimento da lei da reencarnação fica sem sentido toda a fala de Jesus. Quando nós tomamos essa consciência, esse é o primeiro ato de amor incondicional que o Espírito faz. Reconhecer que Ele que criou os seus problemas e é Ele que vai resolvê-los todos, sem exceção. Jesus vai ser o grande mestre que vai nos auxiliar a resolver, mas nunca fazer por nós aquilo que é a nossa parte. Então, essas pregações pseudo-cristãs de que basta aceitar Jesus, basta fazer isso, fazer aquilo, e Ele vai resolver todos os seus problemas, são falsas em si mesmo. Jesus nunca ensinou isso. No seu Evangelho não existe uma frase sequer que dá a entender essa passividade. Então, por isso o verbo no imperativo, convidando, mas um convite que vai diretamente à nossa consciência. Vinde a mim. A partir do momento que nós fomos até o Mestre, aliviamos, não é para ficar apenas um alívio, como muita gente faz, inclusive no nosso movimento espírita.
recebe o alívio e aí continua pintando e bordando para criar mais problemas para outra semana receber alívio e tudo mais. Vejamos que no versículo seguinte Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Mais um convite. Jugo significa diretriz de vida. Tomai coloque definitivamente essa diretriz na sua vida. Se nós fôssemos traduzir numa linguagem atual. Coloque essa diretriz de vida em sua própria vida. Qual é a diretriz de Jesus? A grande diretriz do Mestre, que ele ensinou em várias passagens do Evangelho, é a própria lei maior. A lei de amor, justiça e caridade. Então esse é o grande jugo, é a diretriz. E o que é a lei de amor, justiça e caridade? Nós já falamos da dimensão amor. A dimensão amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como Deus é o absoluto, vejamos, o absoluto precisa do amor do relativo, que somos nós, criaturas? Não. Deus não precisa do nosso amor. Quem é que precisa, se Jesus disse que amar a Deus sobre todas as coisas? Nós mesmos é que precisamos de amar. E o que é amar a Deus? Muita gente acha que amar a Deus é a gente fazer louvor a Deus, orar por Ele, para Ele e tudo mais. Não. Amar a Deus é amar as leis divinas que já estão presentes na nossa consciência, conforme nos diz a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, resposta na consciência. Então é entrar em contato com as leis divinas para amá-las e respeitá-las. Isso é amar a Deus, porque Ele criou o universo por amor e para o amor. Criou leis que regem todo o universo, desde a parte física do universo até as questões morais do ser. E nós somos convidados a sintonizar com essas leis. Então isso é amar a Deus. É um ato de auto-amor, por isso que a grande referência é o si mesmo. A partir do momento que a pessoa começa a exercitar a prática e o amor às leis na sua própria consciência, ela se auto-ama, se colocando como filho de Deus, aprendiz da vida. O amor ao próximo é consequência. O amor ao próximo tem a ver com a lei de caridade, a dimensão caridade da lei maior. Antes de falar da caridade, nesse triângulo, porque a lei de amor, justiça e caridade, nós temos dois ângulos da base do triângulo, que é o amor e a caridade. O ângulo do vértice, do ápice do triângulo é a justiça. O que preconiza a lei de justiça? Ela preconiza que todos nós temos direitos e deveres iguais. Qual é o nosso maior direito? Sermos felizes. A questão 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores se Deus criou os espíritos bons ou espíritos maus. Eles disseram que não, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E a cada um deles foi dada uma missão, que é conhecer a verdade para aproximá-los de si. Nesse conhecimento, eles adquirirão a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes coloca. Uns aceitam submisso essas provas e vão chegar mais rápido à felicidade. Outros se revoltam e vão demorar mais tempo, mas todos, sem exceção, vamos chegar na pura e eterna felicidade. Então esse é o nosso maior direito. Qual é o nosso maior dever? Também é ser feliz. Por quê? Vejamos. O amor e a caridade são as bases da felicidade. Por que ser feliz é o nosso maior direito e ao mesmo tempo o maior dever? Primeiro porque ninguém vai fazer jus a um direito sem praticar um dever.
Então, se ser feliz é o maior direito, ser feliz é o maior dever. E como que se é feliz? Amando a si mesmo, amando ao próximo como a si mesmo e fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a si. Vejamos, só para título de ilustração, a doença da depressão. O que é a depressão? A depressão é uma doença em que a pessoa se torna muito mal com a vida, triste, amargurada, profundamente infeliz. Uma pessoa que se torna uma pessoa assim, o que ela faz? O que ela irradia em torno de si? Será que uma pessoa assim vai poder irradiar amor e felicidade em torno de si para os outros? Dificilmente, porque ela não está exercitando nem o suficiente para ela, quanto mais para oferecer ao outro. Então o que ela acaba distribuindo aos outros? Desamor e infelicidade. Ela gostaria que as pessoas devolvessem para ela desamor e infelicidade? Ninguém gosta de conviver com pessoas amargas, infelizes, de mal com a vida. Então, ela com certeza não gostaria que os outros fizessem isso com ela. Então vejamos, ser feliz é um dever, porque nós não temos o direito de impor a nossa infelicidade aos outros. Porque a lei de caridade nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Nós podemos até curtir a nossa infelicidade sozinhos, mas não temos direito de impor a infelicidade ao outro. Agora, qual ser humano que vive isolado, sozinho no mundo hoje em dia? Então, a pessoa acaba sendo instrumento da infelicidade, a começar dos próximos, mais próximos, que são os seus familiares. Então, por isso, o grande dever de ser feliz é fundamental, para que nós possamos praticar a dimensão caridade da lei maior, que é o jugo de Jesus, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Quando nós exercitamos isso, esse grande exercício, aliás, é o maior que nós somos convidados a fazer, nós entramos já em sintonia com o próximo convite. O próximo convite, Jesus diz assim: aprendei comigo. Ele é o grande mestre das nossas vidas, nos convida a aprender com ele. Nós somos convidados a sermos aprendizes dele. Então a virtude do amor, da justiça e da caridade, ele é o grande exemplo da prática efetiva da lei maior, a lei de amor, justiça e caridade, desenvolvendo a virtude do amor, da justiça e da caridade. Aprender com ele é aprender a nos tornarmos mais virtuosos, a realmente amar e praticar as leis divinas. Muita gente deve dizer assim: mas isso é muito fácil de dizer, muito difícil de fazer. Os preguiçosos realmente falam isso. Aqueles que não querem fazer esforços, querem criar uma lei que não existe na lei divina, que é a lei do nenhum esforço. Antigamente falava-se de mínimo esforço. Nós temos percebido que tem gente que nem o mínimo quer fazer. É o nenhum esforço. Existe uma lei que Jesus nos ensina quando ele diz: o Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Essa lei do trabalho, muita gente gostaria que Deus revogasse definitivamente, para criar no lugar dela do nenhum esforço, para, por decreto, a gente evoluir. Deus não vai criar essa lei. A lei do trabalho é para valer. Então, por isso, muita gente reclama que tudo isso é muito bonito, mas na prática, porque as pessoas não se dispõem a fazer os esforços. Vejamos que Jesus diz: aprendei comigo. Ele não está falando para que nós nos tornemos mestres, espíritos puros de uma hora para outra. Ele está nos convidando a sermos aprendizes. E o aprendiz aprende trabalhando, fazendo exercícios. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Vejamos, ele fala de mais duas virtudes: amor, mansidão e humildade.
Mansidão para aceitar essa condição de evoluir pelos nossos próprios esforços. E humildade para nos colocarmos como aprendizes. Porque há dois problemas nessa área. Ou nós exigimos de nós a perfeição por autodecreto, que é o perfeccionismo, que nós queremos já ser perfeitos e aí nos enchemos de culpa todas as vezes que surge uma imperfeição. Isso é muito nocivo para nós. Nos enchemos de culpa, de remorso, todas as vezes que surge alguma dificuldade. Ou o outro extremo, que é a negligência e aprender. Nós não queremos, porque dá trabalho. As pessoas dizem assim, mas é muito difícil. O preguiçoso, então, até enche a boca para falar que é muito difícil. Dá muito trabalho, é muito custoso, eu não dou conta, eu não sou capaz, eu não consigo. Um processo de passividade que não faz sentido. E muitas vezes a pessoa fica oscilando como um pêndulo do relógio entre o perfeccionismo e a negligência, exigindo de si mesmo uma perfeição que não pode dar. Quando vê que não pode dar, já descamba para a negligência e se coloca assim. O equilíbrio está no meio. Jesus convida para sermos aprendizes dele. Aprendiz aprende errando e acertando, fazendo múltiplos exercícios diariamente, e vai se aprimorando, até que nos milênios e milênios afora vai se tornar um mestre. Todos nós vamos nos tornar espíritos puros. O próprio Cristo ensina isso. Tudo que eu faço, vós podeis fazer, e até mais, se quiserdes. A partir do momento que nós aceitamos esse convite, o jugo e aprender com ele, tomar o jugo e aprender com ele, nós entramos num outro nível de consciência, que é o nível do descanso. O preguiçoso vai dizer assim, a gente trabalha, mas depois descansa eternamente. Não existe descanso eterno. Quanto mais aprimoramento nós tivermos, mais nós vamos trabalhar, como Jesus trabalha até hoje. O descanso que ele fala aí não é o descanso do preguiçoso, é o descanso do trabalhador que entra na paz de consciência, na serenidade consciencial, e aí vai evoluir sem dor, sem doenças, principalmente essas doenças de caráter mental e emocional, que nos desequilibra as energias, juntamente com a obsessão que nos perturba profundamente. Nós temos um livro que trata desse assunto, que é o Depressão e Obsessão. A ligação entre essas doenças psíquicas e a obsessão, que hoje é também uma pandemia, que as pessoas nem se dão conta. No ano que vem nós vamos lançar um livro, Obsessão Silenciosa, que fala das obsessões que as pessoas nem se dão conta que estão obsidiadas, e são milhões e milhões pelo planeta fora. Então a pessoa que entra nesse nível de consciência, ela entra em descanso. Já não é mais uma diminuição das dores, é a ausência da dor. Ela passa a construir todo um caminho amoroso para si mesmo. E aí Jesus conclui, porque o meu jugo é suave. A diretriz provinda da lei de amor, justiça e caridade, e todas as demais leis divinas que provêm dessa, claro que é suave. Amar e cumprir as leis divinas encherá a nossa vida de suavidade. Meu fardo é leve. Vejamos. O grande problema de todos nós é que muitas vezes nós não queremos carregar fardo algum. Para quem não quer carregar fardo algum, qualquer fardo é muito pesado. Mas se nós nos dispusermos a carregar o fardo de cada dia, esse fardo é leve. E que fardo é esse? O próprio exercício para aprender. Para nós, no nível evolutivo que estamos, ainda é um fardo. Numa outra ocasião, Jesus diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo.
Tem algumas traduções equivocadas que falam que cada dia basta o seu mal. Não é mal que ele falou. A cada dia basta o seu fardo, porque o dia não é um mal, é um grande bem que Deus nos oferece. Agora, cada dia tem um fardo a ser carregado. Quando é que nós fazemos da vida um mal? Quando a gente pega o fardo de hoje e deixa para amanhã. De amanhã a gente deixa para depois de amanhã e vai acumulando fardos. Muitos de nós já estamos carregando fardos de outras existências que nós não nos dispusemos a carregar e que deixamos para esta. E que estamos querendo deixar os fardos desta para a próxima. Vai ser muito grave para nós. Quando Jesus diz, a cada dia basta o seu fardo, e ele diz, o meu fardo é leve, só é possível esse fardo ser leve quando você atende esses 3 convites. Ir ao encontro do amor incondicional, tomar o jugo que é a diretriz das leis divinas, especialmente a de amor, justiça e caridade, como diretriz de vida, e aprender com ele. Exercícios contínuos, continuados, pacientes e perseverantes para se aperfeiçoar cada vez mais. Aí o que vai acontecer? Uma vida de suavidade e leveza toma conta de nós. Passamos a viver nessa suavidade e na leveza, que não significa jamais ausência de trabalho, mas o trabalho contínuo, paciente e perseverante. Quando nós fazemos isso, qual é o resultado? Saúde. Não há outra alternativa senão desenvolver um estado de saúde, libertando-nos das doenças que nós trazemos, inclusive as doenças do corpo físico, são extremamente minoradas. As ciências médicas vêm desenvolvendo muitas pesquisas nessa área, mostrando que a pessoa exercitando o amor pode se libertar até de cânceres, doenças graves, doenças autoimunes. Já existem muitas pesquisas mostrando isso. Então, se nós quisermos, já para concluir a nossa fala e abrirmos para as perguntas, se nós quisermos tornar a nossa vida saudável, fundamental aceitar os convites de Jesus nesses 3 versículos. São 3 versículos simples, mas profundos demais. Nas nossas obras nós temos estudado esses 3 versículos exaustivamente, em várias áreas, desde a família, por exemplo, Jesus, modelo e guia da família, nós estudamos esses 3 versículos aplicando a relação familiar. No livro A Prática da Mediunidade com Jesus, esses 3 versículos na prática da mediunidade. No livro Equilíbrio Existencial, esses 3 versículos aplicados à saúde espiritual do ser, e assim sucessivamente. Eles são tão profundos e tão práticos, as 3 orientações que Jesus, os 3 convites que ele faz: vinde a mim, ir ao encontro do amor incondicional. Tomai sobre vós o meu jugo, trazer as leis divinas como diretriz de vida, principalmente a lei de amor, justiça e caridade, que dá origem a todas as demais leis, e aprender com ele. Realizando isso, nós entramos num estado de saúde e a doença gradualmente vai fazendo parte do nosso passado espiritual. E nós, cada vez mais, nos tornamos espíritos saudáveis, espíritos harmonizados consigo mesmos, para evoluir num outro nível de consciência, em que a dor não fará mais parte da nossa vida, mas o amor, a mansidão e a humildade de coração, como ensina Jesus. Muita paz.